todos, tudo bem? Bom, nesse vídeo aqui eu vou comentar sobre esse livro Mais Esperto que o Diabo. Hoje eu me dei conta que estava nas minhas anotações aqui esse vídeo. Eu deveria ter gravado há um ano atrás e hoje eu dei uma olhada no meu canal. Não sei por que eu não gravei, não entendi. E eu estou gravando ele hoje sobre esse livro que eu li há um ano atrás e reli agora. Bom, pelo nome Mais Esperto que o Diabo, eu acredito que esse livro deve ter causado um pouco assim de desconfiança por parte das pessoas. Nós somos um país católico, né, aqui no Brasil, então eu acredito que muita gente deve ter se sentido assim com um pé atrás de ler o livro por causa do título. Eu pude entender claramente que isso aqui é uma metáfora. Ele denomina o ego, né, dele como o diabo, né, ele dá esse nome. O que eu não concordo muito, porque assim, o ego, ele não é totalmente o nosso inimigo. Ele é o nosso servo, mas se a gente deixa ele ser o nosso comandante da nossa vida, aí sim ele pode se tornar o nosso inimigo. E o escritor, ele usou esse nome, ele escreveu esse livro em 1938, esse livro não foi publicado na época porque poderia causar assim um impacto, né, naquela época na sociedade e tal. Eu acredito que porque, não só por causa do nome do livro, mas porque ele cita aqui algumas particularidades que aconteceram na vida dele e que eu acho que isso ia trazer algum tipo de transtorno para a vida dele, né? Bom, o Napoleon Hill, ele explica aqui no começo do livro que na época que ele estava fazendo a faculdade de Direito, ele procurou um dos homens mais ricos naquela época, e lá nos Estados Unidos, fazendo uma proposta assim de como ele poderia ajudar aquele senhor de uma maneira para ele poder pagar a faculdade dele. E esse magnata, com que ele teve a sorte de fazer uma entrevista, propôs a ele: bom, faz assim, você entrevista, você vai ter um projeto, se você topar fazer comigo, você vai entrevistar as pessoas mais ricas do planeta e entender como funciona a cabeça dessas pessoas, quais as crenças deles, como é a vida deles. Você vai fazer essa entrevista e você vai entrevistar também as pessoas que não tiveram sucesso na vida, nos seus projetos. Como é o comportamento dessas pessoas que fracassaram, né, que não conseguiram realizar seus objetivos. Então, basicamente, o livro ele começa explicando sobre isso. Nesse livro, só que também no começo do livro, o que ele mostra? Que aconteceu uma situação na vida dele, ele dava palestras, né? E um dessas pessoas a quem ele dava palestra, ele presenciou um assassinato dessa pessoa. Isso realmente aconteceu. E ele se refugiou por medo, né? O Napoleon Hill, ele se refugiou num lugar de montanha, na casa de uma família, da família dele, com medo desses criminosos até que eles fossem presos. Isso causou um transtorno nele, né? E ele explica aqui no começo do livro que foi nesse momento que ele percebeu que o ego dele estava dominando a vida dele, que era um medo, né? Ele começou a sentir muito medo. E ele parou por um tempo de dar palestras. Pelo que eu entendo aqui, ele parou de fazer entrevistas com essas pessoas, né, fazendo esse projeto, e isso causou esse transtorno dele. Em determinada parte ali do livro, ele até cita que quando ele viu que, cara, ele estava sem dinheiro, morando de favor na casa da família dele, por medo desses criminosos, porque ele presenciou a situação, né? Isso poderia ser perigoso para ele. Quando ele se viu nessa situação, falido, com medo, ele começou a se questionar, né? O ego dele, né? Que ele chama de diabo, que estava dominando a vida dele e levando ele para o fracasso total e destruindo todo o conhecimento que ele mesmo tinha adquirido. E ele fala também que na vida dele ele passou por grandes ganhos, grandes perdas, grandes ganhos, grandes perdas. E ele queria entender o que era essa crença que fazia ele conquistar, mas perder financeiramente. E tem uma determinada passagem aqui do livro
Ele até tem um dia, sabe o dia do chega, que ele fala assim, não, chega, essa situação basta pra mim, eu preciso entender o que tá acontecendo comigo. E ele começa a sair para caminhar no anoitecer, assim, sozinho mesmo. E ele começa a sair para, mesmo com medo, né, de sair de casa, ele mostra aqui que ele ficou bem introspectivo por causa desse medo, por causa do que ele presenciou. E ele tinha medo, né, que fossem atrás dele e tudo. Mas que nesse dia ele falou assim, não, eu preciso deixar o medo de lado, eu preciso sair e preciso conversar com o meu another self, com o meu outro eu. O self, o Carl Jung, né, ele cita o self, né, nossa centelha divina, nosso eu superior, como sendo o nosso outro eu. Que até na nossa série recente da Netflix, até eles dão esse nome, né, Another Self, que é o outro eu, que é o nosso eu superior, que é nosso ser mais espiritual, que é o que traz as nossas intuições, que me mostra os caminhos certos na nossa vida. Agora, o ego, ele tem que ser o nosso servidor e não, né, não o que domina a nossa vida, porque a partir do momento que você deixa o ego dominar, ele começa a ser gerado pelo medo, pelas memórias inconscientes do passado, pela ansiedade do futuro, e você nunca está aqui no presente. Você nunca tem ideias claras porque você é dominado pelo medo. O livro, ele até fala, né, de algumas crenças, os maiores medos e as maiores crenças que travam a gente, que é a pobreza, é o medo da pobreza, medo de ser criticado, de fazer as coisas ser criticado, medo de problemas de saúde, medo da perda do amor, medo da velhice, medo da morte, os vícios também, né? O vício em álcool, vício em cigarro, vício em sexo, vício em má alimentação, e somados todos esses medos junto com esses vícios, e aí você tá dando uma abertura para que o ego, né, que ele chama de diabo, pode até ser, né, ele aqui no começo do livro, essa entrevista que pode ter realmente acontecido, como pode ter sido uma criação da minha mente, né, ele até fala no começo do livro. Lendo pela segunda vez eu entendo isso, que é uma metáfora que ele usou, né, então ele mostra aqui que o ego, ele é gerado por isso, e por todos os medos, né, de coisas que nem vão acontecer, né, os medos são criações da mente, né, e o ego, ele pega baseado no passado de coisas traumáticas, de crenças que já aconteceram, para nos proteger. Por isso que eu falo que o ego, ele não é tão nosso inimigo, ele também tenta nos proteger, mas somos nós que temos que dominar o ego e deixar a consciência, né, que ele chama aqui de o meu outro eu, eu vou conversar com o meu outro eu, porque esse meu outro eu tem a solução para tudo, né, parar de deixar que o ego trazer problemas, medos, vícios e não me deixar raciocinar direito. E aí ele tem então essa conversa com esse outro eu. Esse outro eu não é uma pessoa separada e nem é um ser espiritual, nada disso. É o próprio eu superior dele, que ele está citando aqui. É um another self, é o outro eu, a centelha divina, alma, eu superior, o Espírito Santo de Deus em você, que é quem sabe o caminho, porque o nosso eu superior, ele tem a visão 360 graus da nossa vida, do passado, do presente e as possibilidades do futuro. Agora o ego não, o ego ele é limitado àquilo que ele já viu do passado e as ansiedades, os medos do futuro, que são esses medos que eu citei aqui. Eu vou dar uma folhada aqui no livro, em algumas partes assim que eu marquei várias partes aqui para mostrar para vocês. O livro, ele começa assim, vou mostrar aqui. Ele começa com uma frase assim: o medo é a ferramenta de um diabo idealizado pelo homem. A fé inabalável em si mesmo é tanto a arma que derrota esse diabo, ou seja, o ego, quanto a ferramenta que o homem utiliza para construir uma vida de sucesso. E é mais do que isso, é uma conexão direta com as forças irresistíveis do universo que apoiam o homem, que não acredita em fracasso e derrota, senão como experiências meramente temporárias. Napoleão Hill. O livro também, ele tem aqui uma introdução do Thiago Nigro,
É que tá invertido aqui a câmera. Mas tem uma introdução do Thiago Nigro, bem interessante aqui, né? Também fala aqui no livro, né, que tem uma introdução dele. O Thiago Nigro, para quem não conhece, ele é um grande investidor, se eu não me engano, um dos maiores do Brasil. Ele começou a investir na Bolsa de Valores com 18 anos, com um presente que a família dele deu para ele em dinheiro, né? A família dele passou por diversos ganhos financeiros e perdas a vida inteira, e ele começou a se interessar por isso, a estudar sobre finanças, né? O Thiago Nigro, ele é de São Paulo, ele é da minha cidade também, e ele é um grande investidor. Ele criou uma página no YouTube chamado O Primo Rico, que começou ensinando pessoas sobre finanças, sobre economia, sobre investimentos. Ele começou assim e hoje ele tem 6 milhões de seguidores no YouTube. Quando eu era menor, sofri bullying. Fui taxado como um dos piores garotos do colégio e ainda fui negado em todas as entrevistas de emprego que fiz no mercado financeiro. Comecei a carreira como garçom e para muitos eu deveria continuar fazendo isso para o resto da vida, mas eu não me contentei com isso. Eu fiz o impossível, comecei a trabalhar no mercado financeiro e 7 anos depois atingi minha liberdade financeira. Isso significa que meu dinheiro investido era suficiente para me sustentar até eu morrer, caso mantivesse meu padrão de vida. Hoje, ajudo o Brasil a gerenciar melhor suas finanças. Então, é por isso, ele, aos 18 anos, ele ganhou 5 mil reais e ele fez o seu primeiro investimento na Bolsa de Valores. Deu certo? Não. Ele perdeu todo esse dinheiro porque ele não tinha tanto conhecimento assim. Mas ele desistiu? Não. Ele foi mais forte que isso e ele continuou persistindo. E ele se tornou milionário antes dos 30 anos. De alguns meses convivendo com esse tipo de experiência de isolamento social, dependência financeira, perdas, não sei o que, os nervos dele ele começou a sentir os nervos, sabe? Ansiedade. E a coragem que ele tinha antigamente sumiu por completo. Assim como a ambição que ele tinha, né? Em buscar as causas do fracasso, do sucesso das pessoas. E aí tem uma parte aqui do livro que ele fala, né? O medo me paralisou tanto, parecia uma areia movediça que retroalimentava a vida dele. E aí ele fala que foi essa situação que praticamente salvou a vida dele, porque foi a chave de virada, entende? Que é aí que ele foi entender exatamente o que tornava algumas pessoas bem-sucedidas e o que tornava as pessoas fracassadas, porque isso estava acontecendo na própria vida dele, por causa daquela situação traumática. É o momento mais dramático da minha vida. Deixei a casa, né, daquela família onde ele estava hospedado, da família dele, porque ele estava escondido com medo. Deixei a casa em uma noite e caminhei para o prédio da escola pública que se situava no topo de uma montanha acima da cidade. Eu havia chegado a uma decisão de lutar contra tudo aquilo antes que a noite acabasse. Então foi a chave da virada. Comecei a caminhar em volta do edifício tentando forçar meu cérebro confuso a pensar com clareza. Devo ter dado centenas de voltas ao redor do prédio antes de qualquer coisa que se assemelhasse com um pensamento organizado pudesse cruzar a minha mente. Enquanto caminhava, repetia constantemente para mim mesmo: existe uma saída e eu vou achá-la antes de voltar para casa. Devo ter repetido essa frase 1000 vezes sozinho. Eu estava decidida a fazer exatamente o que estava dizendo a mim mesmo. Estava totalmente desgostoso comigo mesmo, com a situação da minha vida, mas ensaiei uma esperança de salvação. Nessa noite, né, ele tem uma conversa com o eu superior dele. E aí ele fala aqui, ó, instantaneamente eu ouvi na minha mente uma resposta, que era a intuição que ele precisava, né, sobre essa questão. Como se algo estivesse me dizendo, agora você vai seguir as minhas ordens, né? Não a ordem do ego, não a ordem do medo. Em vez de ficar fazendo perguntas, o seu outro eu, seu another self, está no comando durante toda essa viagem agora. E deu as instruções, as intuições que ele da possibilidade que estava disponível para ele naquele momento, para ele dar uma chave de virada na vida financeira dele. E aí ele fala aqui do another self, né? O meu outro eu agora está no comando. Novo meio de orar. Desde que tornei íntimo do meu another self, do meu outro eu, da minha centelha divina, o another self é a nossa centelha divina, o nosso eu superior. É o Espírito Santo de Deus em nós, a nossa intuição espiritual.
Desde que me tornei íntimo do meu Another Self, minha forma de orar se modificou. Eu costumava rezar enquanto encarava dificuldades. Agora, rezo antes das dificuldades. Eu rezo agora não pelos bens, mas pelas grandes bênçãos desse mundo, para ser merecedor de tudo isso. A inteligência infinita parece não ficar ofendida quando rezo graças e mostro que sou grata por todas as bênçãos que coroam os meus esforços. Ou seja, ele começou a perceber que é o inverso, né? Agradecer por todas as coisas que ele tem e por aquilo que ele quer alcançar. A Cabala também ensina isso, né? Bom, a Cabala, a lei da atração. Aqui na página 42 ele fala, né? A fé é o começo de toda grande realização. Se Thomas Edison tivesse parado simplesmente desejando conhecer o segredo pela qual a energia elétrica fazia com que a lâmpada incandescente acendesse, toda a conveniência que as suas descobertas trouxeram para a civilização teria permanecido como segredo na natureza. Ele encontrou-se com um fracasso temporário por mais de 10.000 vezes, antes de finalmente conseguir arrancar esse segredo da natureza, que foi a lâmpada, né? A energia elétrica. Aqui também ele fala, né? Uma oração é uma expressão do pensamento. Algumas vezes expresso em palavras audíveis, outras vezes expresso silenciosamente. Eu observei por experiência própria que uma oração silenciosa é tão mais eficaz que uma oração expressa em palavras, em gritos, né? Eu observei também que o estado de espírito de quem está rezando é o fator determinante para a oração funcionar ou não. Minha concepção do Another Self, do meu outro eu, que tenho tentado descrever, é que ele simboliza meramente um novo modo de chegar à inteligência infinita, né? Ou seja, Deus. Um modo pelo qual se pode controlar e direcionar o simples processo de combinar fé com pensamentos, ou seja, ação direcionada, lugar certo. Alienando-se com o diabo, é o nome do título do capítulo 4. E aqui ele fala, né, que a alienação, uma pessoa alienada é aquela que aceita qualquer coisa que a vida lhe oferece, né? E é uma pessoa que não percebe nada, pode passar um Concorde aqui, um avião em cima da cabeça da pessoa, a pessoa não percebe, não tem intuição, aceita qualquer coisa da vida, não tem propósito, é uma pessoa alienada, né? Ele fala aqui que a gente tem que ter um propósito. Na página 92, pensa que seu grande ativo é o tempo. É a única coisa, com exceção do poder do pensamento, que você também tem nas mãos. É a única coisa que se pode ser transformada em coisas materiais que sejam do seu desejo. Organize seu tempo de tal forma que nada dele seja desperdiçado. Então ele fala aqui que o tempo, nosso tempo é um ativo, então a gente tem que direcionar com foco para o lugar certo. Não deixar o nosso tempo, a nossa energia ficar vazando do nosso campo de energia para coisas inúteis. Ele fala também, né, do poder do hábito. O hábito pode ser quebrado se a vítima tiver força de vontade suficiente, considerando-se que leva tempo para conseguir. Tudo que tem valor na vida leva tempo. Existe um ponto de ruptura em que o hábito nunca mais pode ser quebrado. Além desse ponto, a vítima você se torna vítima do hábito, né? Ela pode ser como uma mosca que foi presa numa teia de aranha. Ela pode lutar, mas não consegue sair. Então ele fala que a gente tem que vencer os nossos vícios, hábitos, maus hábitos. Ele cita aqui também os hábitos indesejáveis, né? Que todo hábito indesejável pode ser quebrado. Ele cita também aqui, né, a lei do ritmo também, em algumas partes do livro. A lei do ritmo é até uma lei hermética do universo, né? Ele fala aqui no capítulo 7 das sementes do medo, né? Dos medos que eu citei aqui no começo do vídeo. Os medos que paralisam a gente, né? Que é o medo da pobreza, da crítica, problemas de saúde, perda de amor, velhice, morte, os vícios por álcool, cigarro, sexo, má alimentação. Então, todos esses medos, né? A força que esses medos podem ter sobre a nossa vida, se a gente deixar que nos domine. No capítulo 8, ele fala de ter um propósito definido. No meio da operação da lei da compensação, todos sem exceção colhem aquilo que plantam.
Planos baseados em motivos injustos ou imorais podem trazer sucesso temporário, mas sucesso duradouro deve levar em consideração a quarta dimensão, o tempo. O tempo é o inimigo da imoralidade e da injustiça. Ele é o amigo da justiça e da moralidade. O fim tudo que a gente plantar, né, o que a gente quer colher, né, porque vocês sabem que tudo que está acontecendo na nossa vida agora é resultado de tudo que nós fizemos e do que nós deixamos de fazer há um ano atrás, há 2 anos atrás, há 3 anos atrás, há 4 anos atrás. É o que está manifestado agora. Então, se nós queremos viver uma realidade diferente, daqui a um ano tem que ser a gente tem que começar os hábitos agora e nos tornar a nossa melhor versão, nosso comportamento, nossos hábitos, nosso autocomprometimento com os nossos projetos, com a nossa própria vida. Então, aquilo que a gente quer realizar, quem nós queremos nos tornar, daqui a um ano tem que começar a ser feito hoje, daqui a 2 anos, hoje, daqui a 3 anos, hoje, né? Porque o que nós estamos vendo hoje foi criado no passado ou coisas que nós deixamos de fazer e por isso nós estamos vendo essa realidade agora. Ele fala aqui no capítulo 9 sobre, chama o capítulo, né, Educação e Religião. O que ele quer dizer aqui? Ele fala que as escolas, né, a educação, aqui quando ele escreveu em 1938, que a educação ela não ensina as crianças a raciocinarem, né, por elas mesmas. No Brasil, por exemplo, né, não se ensina educação financeira para as crianças. Raramente uma criança sabe um segundo idioma fluentemente, né? Então, assim, é muito raso, né? É isso que ele fala aqui. E quanto à religião, que ele está falando aqui no capítulo 9, porque as religiões ensinam uma limitação muito grande, principalmente muitas religiões cristãs, da gente ter medo, por exemplo, desse nome que ele cita aqui, do diabo. Porque você tem que ter medo, você tem que ter medo. Então, assim, ensina a gente a ter medo, ao invés de nos educar a como transmutar isso, como ter um pensamento positivo, né, que transmute essa energia negativa, que atrai coisas negativas, que atrai situações negativas. Então, a gente é educado ao contrário nessas religiões, né, de ter medo do que é negativo, do inimigo, né? Ter medo de certas coisas ao invés de ensinar a fazer o contrário. Ele fala do capítulo 10 sobre a autodisciplina, ele fala aqui, ó, a pessoa deve ter domínio sobre si mesma. Ou seja, ele já fala aqui, né? Ter o tempo, sua energia focada como um raio para os seus objetivos e aqui, ó, como um cálice cheio de energia na tua vida, não direcionada para fora de você. E você tem que dominar os seus hábitos, seus maus hábitos. É você que domina. Somos nós que temos que bater a mão na mesa e determinar ao ego, quem manda aqui sou eu. Né? Eu sempre falo essa frase para mim, quando eu vejo que a minha mente está indo para o passado e muito indo para o futuro, quem manda aqui sou eu. Né? Eu sou a consciência aqui. Quem manda aqui é o another self, o meu outro eu. Então, não deixar o ego dominar completamente a tua vida, porque o ego ele fica ali, maus hábitos, medo, passado, futuro, ele nunca tá aqui no presente, é você que tem que domar e falar, é aqui no presente agora, nós temos coisa a fazer aqui, vamos gerenciar o nosso tempo, né? Tem coisas para fazer aqui na parte do trabalho, tem coisas para fazer aqui cuidando do corpo, tem coisas para fazer cuidando da mente, tem coisas para fazer aqui cuidando de relacionamento, família, dinheiro. Então somos nós que temos que ir dominando o ego, porque senão ele fica um barco à deriva no oceano aí, ele vai para qualquer lugar. Aprendendo com a adversidade. Então ele fala que a adversidade é o terceiro dos 7 princípios, mas poucas pessoas sabem que em cada adversidade traz consigo a semente de uma vantagem equivalente. Ou seja, ele fala aqui basicamente para a gente pegar a adversidade, aquelas situações adversas, de fracasso, de que nós erramos ou de que as coisas não saíram como a gente queria, como aprendizado e não deixar aquele fracasso dominar a tua vida e você passar a vida toda naquela situação de fracasso, de adversidade, né? Então, realmente domar.
Eu achei interessante também que ele fala aqui, ó, o fracasso traz consigo um clímax no qual a pessoa tem o privilégio de limpar a sua mente do medo e trazer um novo recomeço para sua vida, seguindo uma nova direção. O fracasso prova conclusivamente que algo está errado com os objetivos e planos daquela pessoa, por meio dos quais os mesmos objetivos e planos são perseguidos. O fracasso é o ponto final do mau hábito da pessoa. Então, pra gente, quando essas situações acontecerem, a gente parar, opa, onde foi que eu errei? E não usar isso para deixar o seu plano de lado, mas não, para focar a sua energia para onde merece. Capítulo 11 é muito interessante também porque ele fala o quanto o ambiente, tempo, harmonia e precaução, é o nome do título. Mas o que ele fala aqui, o ambiente, o meio onde a gente vive, consiste de todas as forças mentais, espirituais, físicas que afetam e influenciam os seres humanos. O que ele está falando aqui? Da egrégora. Isso aqui se chama egrégora. Um bairro, uma igreja, onde todos estão rezando ali para o mesmo fim, o bairro, um país, tem uma egrégora, tem uma energia. E ele fala aqui também que nós somos a soma das pessoas que a gente mais convive, né? Da soma de energias, pensamentos e vibrações de todo mundo que mais nos cercam. Por isso que ele fala da importância da gente prestar muita atenção nisso, ambiente, com quem a gente está se relacionando, com qual tipo de conversa, pensamento, vibração. Senão a gente vai vibrando uma vibração totalmente contrária daquele lugar que a gente quer chegar, né? Ele fala aqui, ó, os associados que se relacionam intimamente com a pessoa devem ser escolhidos com tanto cuidado quanto a pessoa escolhe comida com a qual ela alimenta seu corpo, mantendo sempre em mente o objetivo de que ela deve se associar com pessoas cujos pensamentos dominantes são positivos, amigáveis e harmoniosos. Ele chama de associados as pessoas que mais estão ao nosso redor, né? Com quem a gente mais se influencia. E fala que nossos associados, eles exercem total influência sobre a nossa pessoa. Eles são o parceiro no casamento, o parceiro na casa, das amizades, conexão profissional. Após isso vem também os amigos íntimos e os conhecidos, amigos casuais e estranhos, que exercem pouca influência sobre a pessoa. Basicamente isso, ele fala que o ambiente e as pessoas que estão à nossa volta acabam nos influenciando. Ele fala também de ter sabedoria, que a sabedoria é a habilidade de se relacionar com as leis da natureza, né? De tal forma que elas possam servir a você. Né? Então a gente usar as leis da natureza, as leis que regem o universo a nosso favor, a gente entender como que funcionam as leis do universo, porque a gente pode usar tudo isso a nosso favor. Bom, para resumir aqui, eu coloquei um resumo geral. O que esse livro basicamente diz, né? Deixando todo preconceito de lado. Ele fala basicamente sobre controlar a nossa mente, né? E não deixar a nossa mente dominar a nossa vida. Que ele chama aqui de diabo, né? Que ele chama o ego dele de diabo. E que aí ele coloca aqui alguns pontos principais no livro. Tenha um propósito claro para evitar as armadilhas do ego. Tenha disciplina e foco, não se distraia, não tenha plano B, tenha um plano A, foque no plano A. Porque senão o ego, o que ele faz? Ele não gosta que você tire ele da zona de conforto. Se o seu plano A tá difícil, você vai ter que estudar, você vai ter que se planejar, você vai ter que dedicar tempo, o ego, a sua mente vai falar, então vamos para o plano B, né? Porque o plano B eu acho que tá mais fácil de realizar. Aí você obedece e fala, tá, vamos engavetar aqui meus sonhos e vamos então para o plano B. Aí chega lá no plano B, será que não tem um plano C mais fácil, né? Mais confortável, a gente não precisa lutar tanto. Então é você que tem que dominar, né? O ego é como
um cavalo que você tem que dominar ele, senão ele vai para onde ele quiser, né? Como um barco que está ali à deriva, é você que tem que dar o comando ali no piloto automático ali do barco para onde é que você está querendo ir, né? Você que tem que ser a bússola ali. Ele fala também, aceite os seus erros como uma forma de aprendizado e não aceite um fracasso temporário como definitivo. E ele fala até da lei do ritmo. A lei do ritmo é uma das leis das filosofia hermética, que é até citado no livro O Caibalion. A lei do ritmo fala, né? Tudo tem, tudo tem o seu fluxo, positivo, negativo. Mas se quando o pêndulo do universo passar e você tiver fraco o suficiente para deixar ser levado para o lado negativo, e você achar que aquele fracasso ali é permanente, você vai ficar por ali. Então é você que tem que trazer de volta a sua mente e entrar na lei do ritmo e ir para o lado positivo novamente, que é a lei que rege o universo. Cerque-se de pessoas com boas influências, pessoas que te elevem, não pessoas âncora que te puxam para baixo, pessoas que, amigos, familiares, pessoas que não, você fica ali pedalando com uma mochila cheia de pedra nas costas e não consegue sair do lugar. Porque ele fala até aqui no livro, né? Porque é questão de energia mesmo. Respeite o tempo das coisas. Tudo que é bom leva tempo para ser conquistado. A Bíblia também fala disso, né? Há tempo para todas as coisas debaixo dos céus. Então, respeitar o tempo das coisas acontecerem, o tempo que você tem que agir, o tempo que você tem que ficar mais tranquilo, né? O tempo que você tem que fazer a sua parte, ter as ações necessárias e cuidar da sua vibração. E quando já chegou num ponto que você fez tudo que precisava fazer e que agora é o universo tem que fazer a parte dele, colocando pessoas, situações, oportunidades, os meios, né? De repente aquilo que você quis não aconteceu há 2 anos atrás, mas está para acontecer daqui a 1 ano. Então, né? Fique esperto. Ele fala também equilíbrio, a importância do equilíbrio corpo, mente, espírito, que é o 333. Eu vou até depois fazer um vídeo sobre isso. O 333, o que é? É você equilibrar o seu corpo, mente e espírito tem que estar alinhados em equilíbrio, o alinhamento. Então, o que é? Você cuidar do teu corpo, deixar seu corpo forte, colocar bons alimentos para dentro dele, evitar vícios que degradem a sua saúde, como cigarro, excesso de álcool, noites mal dormidas, má alimentação, comer muito, uma alimentação ruim. Então, se você manter seu corpo forte, fazer exercício físico, cuidar da sua mente, controlar suas emoções, fazer meditação, manter a sua mente ativa, ler livros, estudar, né? Controlar também suas emoções negativas, transmutar, isso ensina até no Caibalion, né? A transmutação mental, que é você transmutar essas energias negativas para polaridade positiva, controlar sua mente e o 333, corpo, mente e espírito. Então você também manter o alinhamento com a sua centelha divina, com o seu self, com o seu another self, com o seu outro eu, com o seu eu superior, com sua alma, o Espírito Santo de Deus em você, como você quiser chamar. Mas nós temos aqui a mente, né, o ego, e nós temos o nosso eu superior e o corpo físico. Então os três têm que estar em alinhamento, em equilíbrio, e nós temos o poder de manter esse equilíbrio. Ele fala aqui também estado de harmonia, a importância do estado de harmonia. E também a importância de você se ajudar primeiro. O salvador, o que quer ajudar todo mundo, fazer tudo por todo mundo e se esquece de você, as outras pessoas vão seguir em frente, vão conquistar seus objetivos, vão viver a vida vai andar e você vai ter ajudado e ficado aqui à deriva, né, com a sua vida estagnada. Então, primeiro você, estado de harmonia, se olhar para você primeiro. Ele fala também no livro de pensar antes de agir, planejar antes de executar as coisas. E controlar a mente, né? Que eu falei várias vezes aqui no vídeo, que a gente controlar a nossa mente como um barco, como um cavalo. Você está aprendendo a montar ali, a fazer montaria, você tem que controlar ele, senão ele vai para qualquer lugar.
né? Então, assim, a mente, você controlar a sua mente, porque a mente, ela nunca quer estar aqui no presente, focada nas suas coisas. Na hora que você tá ali focada, ele vai pro passado. Ah, mas você está querendo realizar isso, mas lembra que há 15 anos atrás aconteceu aquela situação? Então, né, aconteceu aquela situação desagradável 15 anos atrás, então a mente é assim. Você que tem que, opa, 15 anos atrás é outra coisa, agora é agora. Ah, mas você. A mente também ela fica, né, com o futuro. Ah, mas aquilo aconteceu no passado e lá no futuro, será que não vai acontecer a mesma coisa aqui porque você está querendo realizar isso aqui? Não, é você que tem que domar de novo corpo, mente e espírito, né? É o seu controle, é você bater na mesa e falar, eu estou no controle. Um exemplo básico, assim, uma pessoa que fuma, e a pessoa começou com esse vício, com um maço de cigarro, tá fumando 2 maços de cigarro, hoje já tá fumando 3 maços de cigarro. Não existe a pessoa falar, eu não consigo. Por quê? É a mente que está dominando, é o ego que está falando, ai que delícia fumar 3 maços de cigarro por dia. É você, como consciência, como self, como eu superior, é você que tem que dominar e falar, a partir de hoje eu mando aqui, eu não fumo mais. Entendeu? Se você tem um mau hábito de se alimentar mal e quer perder peso e não consegue, eu não consigo, é você que tem que fazer esse treinamento. Não vai ser do dia para o outro, você tem que respeitar o tempo das coisas. Lembra que ele fala aqui no livro? Se você quer, por exemplo, ter uma vida mais saudável, ter um corpo mais enxuto, se alimentar bem, fazer exercícios físicos, é você que tem que colocar dia após dia. Durante 21 dias, você faz um dia, faz 2 dias, faz 3 dias, faz uma semana, faz 2 semanas. Em 21 dias, a sua mente já entende, opa, tem uma mudança aqui, um novo hábito, né? Então você já começa uma mudança para sua melhor versão. 3 meses fazendo isso todos os dias, uma mudança ali, uma mudança aqui, aí faz mais uma mudança, aí um ajuste e vai mudando, e muda isso, muda aquilo devagarzinho, devagarzinho, devagarzinho. Você, depois de 3 meses, 90 dias, a sua mente entende, opa, deu o start. Um novo hábito foi criado aqui, uma nova versão de você se criou. E você tem aquele salto quântico naquela situação específica que você quer mudar. Entendeu? É assim que funciona. Bom, gente, é isso que eu queria falar sobre esse livro. Eu acho que eu falei tudo. Depois é capaz de eu lembrar de mais alguma coisa que eu não falei. Enfim. Mas essas observações que eu queria fazer sobre esse livro já faz algum tempo e eu não sei porque que eu não tinha gravado. Mas ele tem realmente grandes ensinamentos aqui. Ele é um livro assim, ele é todo com entrevistas. É como se fosse uma entrevista, perguntas e respostas, perguntas e respostas, perguntas e respostas. Na minha opinião, assim, ele tem ele passa uma mensagem muito legal mesmo, mas ele é um livro, assim, um pouco maçante, eu vou confessar pra você, assim, pra mim, né? Eu acho ele um pouco maçante, não é um livro, assim, que, talvez pela época que ele foi escrito, né, 1938, ele... Para os dias atuais, eu sinto que ele é assim, um pouquinho, apesar de ele ter muito conhecimento para a nossa vida nos dias atuais, ele se torna um pouquinho maçante a forma como ele foi escrita. Não é aquele livro agradável, que delícia ler esse livro, sabe? Ele não é um livro assim fácil, gostoso de ler, mas ele tem um grande ensinamento, tá? É isso, essa é a minha opinião sobre esse livro, as observações que eu fiz e espero que vocês absorvam esse conhecimento da melhor forma para vocês, tá bom? Beijo, tchau!